Paz seja convosco, irmãos. Vamos lá, igreja. Quero convidar os amados irmãos a abrirem sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Nós vamos celebrar hoje a última Santa Ceia do ano de 2018, agradecendo a Deus pelos seus benefícios, pelo cuidado dele para com cada um de nós. Que o nosso coração esteja receptivo à voz de Deus. Vamos ler, amados? Vamos à leitura bíblica juntos? Vamos lá, fazer uma voz só aqui, ó. E para que não me porque quando estou fraco, então é que sou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, para essa última Santa Ceia do ano, você sabe que a essência dos meus sermões é sempre induzir ao povo de Deus a ser dependente de Deus, a ser obediente a Deus. Quem me conhece sabe que eu ministro sempre, esse é o meu tema principal. Confiar em Deus, depender de Deus, obedecer a Deus. E Paulo era um homem que ele se vangloriava, ou pelo menos que parece, pela sua capacidade. Ele era um fariseu, né? A Bíblia diz que ele era formado aos pés de seu mestre, um dos maiores teólogos do tempo, chamado Gamaliel. E ele se ufanava, Paulo, de ser um fariseu, cumpridor à risca, né, da lei. E todo fariseu, a religião mais popular naquele tempo, a maioria dos fariseus, eles se vangloriava disso, do cumprimento da lei. E Paulo não era diferente, ele era um dos mais eminentes alunos da escola. E Paulo era respeitado por causa disso. Paulo não era um homem, amados, comum. Paulo era um homem acima da média. Quando o assunto era a palavra de Deus, quando o assunto era a execução daquilo que estava delegado a ele, Paulo não se furtava, Paulo não passava para outros, não delegava a outros aquilo que era a função dele. Então, quando falava no nome de Paulo ou Saulo, porque as pessoas dizem assim que Saulo passou a ser chamado de Paulo. Não, irmão, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Ele não mudou de nome, não. O que mudou foi a sua conversão, é que levou a ele ser um novo homem. Quanto ao nome, não mudou. Numa cultura se chama Saulo, noutra cultura, Paulo. É como chamarmos Paulo de Pablo lá para os hispânicos e Paulo aqui no nosso Brasil. E esse homem, ele é reconhecido por todo mundo, amado, né, obviamente, pelo seu povo fariseu,
mas temido, irmãos, por quem? Quem é que tinha medo de Paulo? Os cristãos. Quando se falava no nome de Paulo, os cristãos sabiam, irmãos, que vinha o quê? Execução. A possibilidade de dizer que Paulo está vindo em Campo Grande, Paulo vinha com carta do rei, com carta do governador, carta livre, irmão. Se você achar um cristão pela frente, pode executar. Que não vai ter nada para você. Não tem crime. Não tinha crime. Não era imputado crime, como crime, execução, matar um cristão. Então, essa era a característica de Paulo. Mas a gente sabe que num determinado momento, Paulo é encontrado pelo Senhor, é achado pelo Senhor. E a partir daquele momento, toda a história da vida deste homem, ela é modificada. O encontro dele com o Senhor muda a história da vida dele. E a partir daí, amados, depois que Jesus toca, transforma a vida desse homem, esse homem de um homem temido, agora ele aparece como alguém pobre, desprezado, alguém que é visto pelos outros como um abjeto, como uma figura de escárnio. Pensa vocês aí. Alguém que detém dentro dessa cidade a autoridade, quando fala no nome dele, isso causa medo. De repente, esse homem é o quê? Uma figura desprezível. É aquele que não mata mais. É aquele que você pode chegar e zombar e rir e falar mal, que agora o comportamento dele é totalmente diferente. Essa agora passa a ser a figura desse homem, que diante dos olhos humanos, diante dos homens e das autoridades, era alguém que, deixa esse para lá, esse é um louco agora. Esse Paulo, que antes a gente podia contar com ele, dar carta para ele, que ele ia lá e executava, agora, não liga para ele não. Ele enlouqueceu, ele se ajuntou com esses loucos que estão aí, e é mais um deles. E a partir disso, amados, aparece esse texto que eu quero analisar à luz da palavra de Deus com vocês. E a gente vai poder, amados, entender que para Paulo essas coisas que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, o respeito que ele tinha, a condição que ele tinha do ponto de vista social, financeira, política, militar, Paulo refuta isso agora. Ele toma a decisão de tornar isso como sendo nada. Vamos ler um texto que está aqui em Filipenses capítulo 3, para ver a visão espiritual de Paulo. Capítulo 3, versículo 4, até o versículo 11. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, disse Paulo, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, isso é lei, tá? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de hebreu de quem? Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Vocês já perceberam a biografia dele? Você já viu o currículo deste homem? Ele está se apresentando, irmãos. Ele disse, olha, por favor, filho, volta lá. Ele está se apresentando, o povo diz assim, circuncidado ao 8º dia, cumpridor da lei. Ele diz mais, olha, da linhagem de Israel. Se você pega a família dele, ele vai dizer que ele é de onde? Da tribo de? Uma das mais excelentes tribos, quando o assunto era executar planos que Deus tinha delegado a ela. A tribo de Benjamim, ela era conhecida por aquela que seguia à risca
o que lhe era mandado fazer. E ele disse, olha, hebreu de quê? De hebreus. Ou seja, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e por aí vai na árvore genealógica, se você pegar eles, vai dar lá em Benjamim. Não tem mistura com outra raça. E quanto à lei, sou fariseu, ou seja, os fariseus se ufanavam de serem os melhores. Olha lá, versículo 6. Quanto ao zelo, o que eu fazia? Perseguia a igreja. Perseguidor da igreja, amados, era um ato de bravura, tá? Não era qualquer coisa ruim, não. Quanto à justiça que há na lei, fui o quê? Irrepreensível, ou seja, recebeu medalha, recebeu condecoração, recebeu certificado, recebeu diploma, por ser aquele que perseguia a igreja quando o assunto era justiça, quando o assunto era cumprir lei. E se tem uma coisa que o fariseu gostava, é de ser cumpridor da lei. Deus dá 10 leis ao povo dele. Sabem quantas leis os hebreus, os cumpridores da lei, ou os fariseus a transformam? Em 613 leis. Os fariseus, amados, tinham lei até para comer o cabrito, até para entrar dentro da casa, até para saudar alguém, até para sair na rua, para tudo tinha lei. De 10 eles transformam em 613 leis, e Paulo está dizendo que com relação a essas leis, o quê? Irrepreensível. Vamos lá, vamos ver o currículo dele. Mas o que para mim era o quê? Passei a considerá-lo como? Para quê, irmãos? Por amor de Cristo. Você está entendendo, irmãos? Como é diferente quando o amor de Cristo chega na vida da gente? Dá para continuar sendo a mesma pessoa, irmãos, que eu era, e dizer assim, agora eu sou um cristão? Não. Não dá, irmãos. Se eu sou um cristão, Paulo está dizendo assim, ó, aquilo que para mim era motivo de me orgulhar, ou seja, está chegando Paulo aí, hein, gente? Está passando Paulo e os soldados batendo continência, e o pessoal lá, o chefe de departamento, sim senhor, o funcionário dizendo, olha, chegou ele, o que ele quer? Corre lá e leva isso, corre lá e leva aquilo, arruma o banco para ele, pega um copo com água, faz aí, coloca um tapete para ele passar, apresenta o nome direito, não vai falar o nome dele errado não, que dá problema para a gente, pode ser demitido, arruma o quarto dele, pega o que ele gosta, traz o prato principal dele, respeita o moço, respeita o homem. Agora ele está dizendo isso aqui para mim agora é perda. Eu considero isso como perda. Por causa de quê? Por causa de quê? Tem uma motivação. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Se você vier para Cristo sem motivação, você vai quebrar a cara. Vai acontecer com você? Você deixa tudo por amor a Cristo. Daqui a pouco você está indo lá catar tudo de novo. Porque você não entendeu quem é Cristo. Agora, se você largar tudo por amor a Cristo, olha o que Paulo vai dizer na continuidade. Por favor, filho, aperta o dedo aí, ó. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Cristo não vai habitar enquanto você estiver seguro nas coisas, por mais que elas representem coisas boas, mas enquanto, querido, elas estiverem à frente do Senhor, vai ser muito complicado você viver a intensidade disso daqui. A gente quer, não, leva tudo não, Senhor. Esse aqui não, esse aqui não tem valor econômico, esse aqui tem valor como? Sentimental. Não, esse aqui não mexe não, Jesus, porque nesse cantinho aqui eu guardo os meus segredos.
Paulo pegou e escancarou tudo e disse, ó, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Olha lá o outro versículo 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu estava pensando nisso hoje, irmãos. Como é a nossa justiça? Quantas vezes nós já queremos e já nos pegamos querendo fazer justiça com as próprias mãos. Julgando pela aparência. Julgando por aquilo que a gente ficou sabendo. Passou alguém e nós compramos a briga de alguém. Nós gostamos e amamos muito aquela pessoa. E se nós a vemos sofrendo, a gente quer ganhar, comprar a briga dela. E a nossa justiça, a Bíblia chama que ela é? Como? Trapo de imundícia. A justiça que vem de Deus pela fé é diferente. Quem me justifica é o Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. O Senhor olha para você, Deus olha para você pela prisma de Jesus. Tá? Não tendo Jesus na sua vida, Deus olha para você por outro olhar. Quando você aceita Jesus, Jesus entrou na sua vida. Agora Deus olha para você e vê pelo prisma de Cristo. Jesus nos amou. Logo você é dele. Logo você pertence a ele. Você é amado de Deus. Sabe o que vem para você? A herança que era do filho sozinha. Agora está repartindo conosco. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Tudo que é de Jesus passou a ser nosso também, dentro dessa justiça de Deus. Ele fala mais, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. E o último, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém, igreja? E aí eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, irmãos, qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas, amados, ruins que aconteciam na vida dele? Você já viu isso, Vitória? Você vê? Você já estudaram a vida de Paulo? Quem já estudou a vida de Paulo aqui? Você viu em algum momento Paulo murmurando? Você viu em algum momento Paulo cansado? Você viu em algum momento Paulo dizendo assim, eu vou desistir? Por que será, irmãos? Tem um segredo. Qual o segredo de Paulo? Mas por que Paulo não murmurava quando coisas ruins aconteciam na vida desse homem? Elas nos servem de exemplo, amados. E a resposta, amado, é essa, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai lá, por favor. Enquanto eu bebo água. Vamos lá. Oh, glória. Aleluia. 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 Bendito é o Senhor. Já estou crucificado. Quando você se pegar nesse movimento, irmão, pancada não resolve mais. Ataque, mentira, acusação, perseguição, não vai mais mexer com você, não. Aparentemente você vai aparecer ser frio. Aparentemente vai parecer ser presunçoso. Mas na verdade, você é confiante. Você confia. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Amém?
crucificado e vivo. Paradoxo. Como que alguém crucificado pode estar vivo? Já que se entende que a crucificação levará à morte. Mas ele diz, estou crucificado, ponto e vírgula. E vivo. Por quê, amados? Não mais eu. Mas Cristo vive em... E a vida que agora vivo onde? Vivo na fé no Filho de Deus. É uma vida qualquer? Eu estou vivo. A vida que eu tenho na carne, essa que estão vendo, de Paulo andando, de Paulo comendo, de Paulo bebendo, de Paulo comprando, de Paulo vendendo, de Paulo rindo, de Paulo chorando, de Paulo dormindo, de Paulo indo para o lazer, de Paulo descansando. Essa não é mais uma vida comum. É na carne, mas ela é uma vida que é vivida na fé, no Filho de Deus. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus tem um plano comigo. Amém? Vou executar o plano de Deus. Eu não sei quando vou morrer. Pode ser que eu morra amanhã e eu viva mais 100 anos. Mas enquanto viver, vou viver pela fé no Filho de Deus. Estão percebendo o segredo, amados? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até então havia um entendimento de que Jesus havia sido preso, capturado pelos guardas, pelos soldados dos escribas, dos sacerdotes. Mas Paulo vem e diz assim, Jesus, não pegaram ele não. Não, Jesus se entregou. Olha só a redundância. Entregou-se a si mesmo. Quem se entrega é lógico que é a si mesmo. Mas isso é redundância, irmãos. Para que a gente entenda que a manifestação do Senhor lá no jardim de Getsêmani, quando ele diz assim, olha, o que tem que fazer, faça logo. Faça depressa o que tem que ser feito. O que vocês estão querendo? Queremos Jesus de Nazaré. Sou eu. Jesus se entregou. Ninguém pegou Jesus. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém ficou dizendo uma emboscada para ele. Olha, conseguiram pegar. Ele vivia fugindo e correndo. Não. Jesus se entregou. Jesus se colocou à disposição e disse, eu me rendo, eu me entrego à vontade de Deus, por causa que Jesus não estava vendo a morte. Jesus estava vendo eu e você. Você entendeu? Não entendeu, né? Jesus estava vendo eu e você. Por isso ele diz, pode prender, pode levar, pode bater, pode surrar, pode espancar, que da minha boca não vai sair nenhuma palavra. A Bíblia diz que como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e dele não se ouviu nenhum gemido. Por causa de quem? Por causa de mim e de você. Eu posso ver pelo plano espiritual eterno que naquele momento estava diante do Senhor. Eu e você maneteado, amarrado, subjugado, escravo. E o Senhor olha e nos ama e disse, eu quero eles todos libertos. Você entendeu? Se você entendeu, então glorifique aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Dentro do texto, amados, eu separei 4 atitudes, 4 ações ou 4 características que pode, se você prestar atenção, te levar a ser dependente de Deus. Quantos aqui desejam ser dependente de Deus? Você sabe que esse negócio é diário, irmãos? Esse negócio é diário, irmãos. Esse negócio é igual ao casamento, irmão. Você tem que adubar, regar, cuidar todo dia. Paulo é um dos camaradas que ele faz uma analogia, né, do casamento entre Cristo e a igreja e diz assim, grande é esse mistério.
E depender de Deus, amados, é uma atitude diária. Por quê, irmãos? Porque volta e meia, a gente é incitado, amados, a querer bater umas palminhas para a gente. Puxa, ó, eu consegui, ó. Tirei 10 na prova. Os outros tirou 8, outros 7, outros 6. O mais inteligente depois de mim tirou 7. Quanto você tirou? 10. Esconde a prova, se faz de durão. Quando consigo alguma coisa acima dos outros, eu fico que nem peito de pomba, né? Assim. Eu sou induzido, eu sou levado a sempre querer, amados, que o meu ego seja massageado. O narcisismo às vezes vem implacável. Mas não tem para ninguém, viu? Todos nós às vezes nos pegamos assim. Todos nós às vezes nos vemos assim, amados. E Paulo recebe, amados, recebe essa lição na vida dele. E vocês vão ver, amados, que nem tudo que está em nós de ruim, talvez de doença, talvez de um calo, sabe aquele calo seco? Basta botar um calçado mais bonito no pé que o bicho começa a queimar. E você tem que tirar o sapato num lugar chique, que não está aguentando, está pegando fogo no teu pé. Nem tudo que é de ruim em nós, amados, é tão ruim assim. Me parece que para cada um de nós, Deus colocou um espinho na carne. Para quê, irmãos? Para que nós não nos gloriemos. Amém? Para que nós não nos gloriemos. Presta atenção. Porque eu falo de um evangelho que liberta, de um evangelho que cura, de um evangelho que sara, de um evangelho que tem poder, de um evangelho que liberta, que expele demônios, que manda paralítico levantar e sair andando, e eles saem. Mas para muitos de nós fica lá alguma coisa que me parece ser propósito de Deus. Para que a gente vá andando, daqui a pouco a gente fala assim, peraí, nisso aqui eu não... Não dá para ficar tirando onda com os outros, não dá para ficar subjugando o outro, não dá para ficar falando mal do outro, não dá para apontar o dedo no outro. Eu tenho um problema em casa, eu tenho um problema dentro de mim, eu tenho um problema comigo. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, guarda o meu coração, Senhor. Não dá para... Aí sabe o que a gente vai fazendo, amado? Quando você alcança essa maturidade. Sabe, quando você alcança a maturidade, amado, você vai entendendo. Você convive com aquele problema. Você tem aquele problema. Mas você já não mais desmaia diante daquele problema. Você passa a conviver com ele. Sua fé é a mesma em Cristo Jesus. A sua resistência aos ataques do inimigo, que pode vir por aquele problema, é grande. Mas você agora sabe que a sua relação com Deus não depende mais de milagre, de prodígios, de cura, de maravilhas e de uma enxurrada de dinheiro entrando pela porta da sua casa. A sua relação com Deus independe de circunstância. Seu relacionamento com Deus está acima de todos os níveis, irmãos. Não há mais nada nessa terra, glória a Deus, que seja capaz de tirar a sua relação e intimidade com o Senhor. Aleluia! Que a igreja alcance essa maturidade, irmãos.
Se nós alcançássemos essa maturidade, amados, nós desbravaríamos, nós despovoaríamos o inferno e encheríamos o céu de almas salvas para Cristo Jesus. Nós não nos incomodaria com fofoca, com intriga, com facções, com brigas, com rixas, com perseguições, com mentiras. Pelo contrário, em todas essas coisas, nós glorificaríamos e bendiríamos e exaltaríamos o Senhor da nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo dentro da palavra, amado, está no versículo 7. O espinho na carne, amados. É o primeiro dos 4. Das 4 coisas que pode nos levar a depender de Deus. Já percebeu isso? Você já percebeu que quando aparece uma enfermidade no seu corpo, você se apressa a orar? Não que você não ora, mas se você ora, você intensifica a oração. Quando aparece uma demanda jurídica, uma demanda no lar, um problema com o filho bem na fé, na casa de Deus, o casamento do filho estável, de repente uma notícia está acontecendo um problema lá. Você faz o quê? O que você faz, crente? Você corre para os pés do Cristo e isso é normal. Então, amados, o versículo 7, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para mim, pá. Espera aí. O homem com o avental dele, você não posso ir lá agora, toma meu avental, que eu estou trabalhando aqui, fazendo tenda, vamos usar um avental. Tira esse avental, vai lá e leva, e coloca sobre fulano, e ele vai ficar curado, e ia e ficava curado. Mas de repente Satanás chega aí e lhe esbofeteia a parte mais sensível. Um tapa na cara, irmão, representa o quê? Não sei se já tomou um. Pá, minha mãe, vai falar palavrão. Eu não falo palavrão de jeito nenhum, até hoje estou com trauma. Esbofetear o rosto, a parte onde mora parece que é a vergonha. O Senhor, Deus permitiu isso, a fim de que eu não me exaltasse demais. Eu vou continuar me exaltando, mas dentro de uma perspectiva tolerável. Vai dar para controlar o Joel. Vai dar para conviver com o Joel. O Joel, depois que o diabo lhe esbofeteia o rosto, o Joel não fica acusando os outros. O Joel, quando alguém cai em pecado, ele não fica tirando onda, ele não fica falando mal, ele não fica emitindo conversinha nos grupos. Quando acontece alguma coisa ruim, o Joel vai... É verdade? É verdade, igreja? Quando acontece alguma coisa ruim com alguém, o Joel vai fazer o quê? O Joel vai orar. O Joel vai amar. O Joel vai buscar entender. O Joel vai buscar compreender. Senhor, o que é que está acontecendo? O que tem por trás disso? Onde foi que nós falhamos? Eu gosto de um texto de Daniel, onde ele começa a fazer a oração, e um dos segredos dos homens de Deus na Bíblia, você pode pegar lá para ver quando esses homens vão falar com Deus. Citando aqui como exemplo Daniel. Daniel, quando ele vai orar e falar com Deus, lá no capítulo 10, na oração de Daniel, ele diz assim: Senhor, nós prevaricamos, nós pecamos, nós deixamos os seus estatutos, nós esquecemos de cumprir os seus mandamentos. Nós, irmãos. Daniel era um estadista. Daniel era um homem leal. Daniel era jovem. Daniel, amado, não participou dos pecados que o povo de Israel, os líderes participaram. Mas quando ele vai falar com Deus, ele dobra o seu joelho e diz: nós.
Ele se coloca na brecha. Ele disse: eu estou entendendo por que eu estou aqui no reino de Nabucodonosor e aqui nem posso adorar ao Deus vivo como na nossa terra. Não se toca instrumentos, não se faz as festas regulares da Páscoa, do tabernáculo, do Pentecoste. Porque nós pecamos, nós, vírgula. Mas o homem de Deus, amados, quando ele vê os outros em sofrimento, ele logo se posiciona diante de Deus e chama a responsabilidade para si. Amém? Paulo entende, amados, que o espinho na carne é para que ele dependesse mais de Deus. O espinho na carne que ele chama, amado, que alguns falam uma coisa, outros falam outra, mas eu prefiro deixar isso de lado. Tinha um valor para Paulo. Eu fico olhando alguns irmãos. Você sabe que eu acompanho a história de alguns aqui há 2 décadas, 3 décadas. Alguns são meus companheiros aqui há 30 anos. Quando eu comecei meu ministério. E eu conheço a história pessoal. Conheço as dores. Conheço os dilemas. Conheço a vida de oração, a vida de santidade. E algumas coisas não se resolvem. E você começa a entender, irmãos, que enquanto a gente não entender que esses sofrimentos é para que a gente dependa mais de Deus, a gente vai continuar sofrendo. Porque sabe por que eu sofro, irmão? Porque eu questiono. Por que o casamento de fulano é tão abençoado? Você não mora lá com ele. Você não come lá na casa dele todos os dias. Você não é a lagartixa na parede da casa dele, como diz lá o provérbio, para saber o que acontece lá dentro de 4 paredes. Mas que coisa linda, maravilhosa. Você não participa lá, você não sabe das dores. Fica falando bobagem. Se você acha que você merece melhor, vai falar com Deus. Vai buscar a face do Senhor. Que Deus tem poder suficiente para te fazer entender e compreender o que é que Ele tem para você e por que você veio à existência. Por que você veio à existência? Por que você pertence a essa família? Por que você está cercado por essas pessoas? A hora que você entende por quê, quais são as razões e as motivações, você vai perceber que os sofrimentos que os outros estão vendo você passar, você diz assim: não, isso é bom, isso tem me despertado. Esse mal que veio sobre mim tem me levado a estar mais constante na palavra de Deus. Depois que aconteceu isso aqui, eu tenho buscado mais a Deus. E eu tenho descoberto, o Senhor tem me revelado coisas que antes eu nem prestava atenção. Eu já vi gente melhor, amado, nesses 30 anos, depois que aconteceram fatalidades na sua família. Você já percebeu que depois que aconteceu uma tragédia, uma fatalidade, um baita de um problemão na sua casa, você melhorou? Sim ou não, irmãos? Tem quem tem coragem de falar sim. Você melhorou. Você está mais resistente, amém? Você não é mais o crente, não me toque. Você agora já é capaz de enfrentar os problemas de cabeça erguida. Aleluia, amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele cura é Deus, se Ele não cura, Ele também é Deus. Se Ele dá, Ele é Deus, se Ele não dá, Ele também é quem? É Deus, então exalte a Ele. Não importa o problema que você está passando, o teu Deus, o meu Deus, é maior que os meus problemas. Louvado seja Deus. Amados, se Deus nos ama tanto, por que Ele nos permite que a gente se machuque? Se Deus nos ama tanto, talvez essa pergunta que você tem feito, por que o Senhor tem permitido eu passar tamanha dor? Não é dor física, porque assim fisicamente você está sarado.
Mas dentro do teu peito tem uma dor. E eu estava lendo hoje a palavra, pastor Gênesis, eu fiquei animado. Quando algumas coisas assim, é que nem criança, né? Estudante da Bíblia fica assim, animado quando ele descobre alguma coisa. Quem estuda a Bíblia aqui sabe, quem escreve sermão sabe. O pecado é como um espinho, irmãos. O pecado é como um espinho. Vamos ler lá o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo... Gênesis 3, 17. E ao homem disse: porquanto testes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua... em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. O próximo verso. Ela te produzirá o quê? Espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Vocês perceberam que antes do pecado não tinha espinho nem abrolho na terra? A rosa, você ia lá, era só o caule e a flor. O cacto não tinha espinho. Não tinha espinho, irmãos. Quando vem a maldição, vem o espinho. Mas não foi isso que eu descobri hoje, não. O que eu descobri é outra coisa, que talvez você já saiba, mas para mim era nova. Mateus 27, capítulo 27, versos 28 e 29. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe e na mão direita uma cana, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo o quê? Eu sempre quis saber por que tinha uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Hoje descobri. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim. O Deus amaldiçoa a terra, e da terra nasce espinhos e abrolhos. Quando a coroa de espinho vai para a cabeça de Jesus, e Jesus leva sobre ele toda a maldição, Jesus levou sobre si os nossos pecados e libertou até a própria terra da sua condenação. Aleluia! Não tem mais espinho, não tem mais pecado, não tem mais maldição. Então glorifique a Deus ainda que esteja doendo. Tem sentença, tem enfermidade, a sentença foi dada, não creia nisso, antes glorifique, exalte, bendiga o Senhor. Eu sei de pessoas aqui que vivem com dor dia e noite, seja física ou emocional, não dê trelas a essa dor. Talvez ela esteja gritando dentro de você, mas o grito de Jesus na cruz foi mais alto. Tetelestai, está tudo consumado. Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Você pode glorificá-lo, você pode bendizê-lo, você pode exaltá-lo por causa disso. Aleluia. Eu quando estava escrevendo o sermão, eu comecei a chorar diante dessa palavra. Aquilo que era zombaria para os soldados, que os bofeteavam, para nós é motivo de alegria hoje. Se eles zombaram, nós nos alegramos. Se eles ridicularizaram, nós o aplaudimos. Bendito seja o teu nome, Senhor, que está entre nós, que se fez maldito no meu lugar. Se ele se fez maldito em meu lugar, eu sou bendito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Você é bendito, você é bendita, você é bendito, você é bendita. Bendito, 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 bendito. Glória a Deus. A segunda coisa que nos leva a depender de Deus é a oração. Versículo 8 do capítulo 12. Olha lá, por favor. Verso 8. Acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor. 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Vocês lembram que Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo? Lembra?
Orou uma vez, voltou para ver os seus discípulos, estavam puxando uma palha. Voltou a orar de novo, orou mais uma vez, voltou. Pedro, Tiago, João, dormindo. Jesus volta a terceira vez e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua, aleluia. A dependência de Deus nos leva a orar mais. Isso é bom ou não? O sofrimento nos leva a orar mais. A dor nos leva a orar mais. Depois que eu passei a ser pastor, líder do ministério, amados, eu oro 3, 4 vezes, 5 vezes a mais do que eu orava quando eu era um pastor local. E quando eu era líder só de grupo dentro da igreja, eu orava 3, 4 vezes a menos do que quando eu passei a ser pastor local. E quando eu era só aquele discípulo sentado no banco com os 3 S's, eu orava 10 vezes menos do que quando eu era um líder de grupo. Quando passei a liderar o grupo, veio a rejeição. Uma das primeiras coisas que um líder de grupo, de ministério sofre, amados, é rejeição. Quando você é da rapaziada, você entra, sai, conta a história para você, do rapazinho bonitinho que veio na escola, daquele negócio que aconteceu lá, até daquela espinha que saiu lá num lugar indecoroso, conta tudo. Quando você vira líder, Pai do Senhor, Pai do Senhor, cadê o abraço? O abraço já não é mais tão apertado. Você antes era bem queridinha, agora você já é deixado de escanteio. Eu convivi com um casal que veio conversar comigo quando eles foram chamados à liderança. Eles disseram assim para mim um dia: pastor, nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo com os jovens na igreja, porque eles contam tudo para nós. Pastor, está acontecendo isso, pastor, está acontecendo aquilo. E eu fiquei ouvindo, e ouvi tudo. Depois fui comer um arroz com linguiça frita com eles. Eu disse assim: se eles estão contando tudo isso para vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor está chamando vocês para ser líder deles. Hã? Aí tá. Pensa aí, ora a Deus, depois me dá a resposta. Depois de uns dias eles me deram a resposta dizendo: pastor, eu aceito. Amados, na primeira reunião que eles vieram como líder, pensando que ia ser do mesmo jeito para melhor, a gurizada cruzava um por aqui, outro por ali, outro por ali. Ele sabe tudo sobre nós, vai lascar agora. Nós abrimos a boca e contamos tudo, eles sabem tudo. Eles me chamaram e dizer: pastor, o que aconteceu? Falei: você foi chamado para a liderança. Esse é o primeiro sinal de maturidade que tem que chegar na sua vida. Você é servo. Você não serve a eles, você serve ao Senhor que te chamou. Não fica muito de olho na missão, olhe para o dono da missão. Jesus Cristo é que te fortalece. Então a dependência de Deus, amados, me levou a orar mais como Paulo. 3 vezes eu pedi ao Senhor. E o Senhor não respondeu, não curou. A terceira coisa, amados, eu vou andar mais rápido aqui. A terceira coisa no versículo 9. E ele me disse o quê? A minha... Aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso de boa vontade. Antes, me gloriarei em quem, amados? Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor, amados, me leva a ser dependente de Deus. A terceira coisa que Paulo dá lição para nós é que a graça do Senhor me leva a depender de Deus. Sabe por que eu estou vencendo? Sabe por que você está vencendo, irmã Elda? Por causa da graça do Senhor. Sabe por que você está vencendo, Maria, com a sua dor no joelho? Que já oramos, que já buscamos.
Aí vem um linguarudo, língua de trapo, e fala que a igreja é fraquinha, não está acontecendo nada. Deveria se converter. E se é plano de Deus ela sofrer do joelho dela? E você vê que a Maria é uma das que mais dá glória a Deus aqui dentro da igreja? Está doendo aí, Maria? Não está doendo agora, né? Oh, como é que é, Maria? Dentro da igreja não dói. Amém? Eu estava vendo Elias ajudando no sol de estourar mamona ontem aí, com dor de cabeça, porque diz que ele está com aquele dente. Como é que é o dente que chama aqui? Do juízo. Estava nascendo não, estava... O dente do juízo do Elias estava saindo, e ele trabalhando, irmãos. E eu sei o que é dor desse dentinho aí. Trabalhando no sol quente de quase 40 graus. E eu não vi o Elias murmurando. Eu vi o Elias animado, junto com o Renan ali e os demais moços, trabalhando. Amados, a graça do Senhor pela graça do Senhor é que eu cheguei até aqui, pela graça do Senhor que você está aqui, pela graça do Senhor que nós somos salvos. Você é salvo mediante a graça. É a graça do Senhor que te salva através da fé. Você crê no Senhor? Então a graça do Senhor te basta, querido. Você tem a graça do Senhor, então exalte, bendiga, louve, adore a Ele, porque se Ele quiser curar essa enfermidade, basta uma palavra dEle e essa enfermidade vai embora. Então exalte, glorifique, bendiga a Ele, que se essa é a vontade dEle, Ele fará. Pedido nós temos pedido, orado nós temos orado. Por que não aconteceu ainda? Porque Deus está querendo assim. Isso não é você ser passivo diante do problema. Isso é você entender o plano de Deus. A graça do Senhor me leva a ser dependente de Deus. E para terminar, irmãos, versículo de número 10. Por favor, igreja. Pelo que? Aleluia. Quando você consegue entender o plano de Deus, amados, você vai tirar os olhos do problema e vai começar a olhar para o amor de Cristo Jesus. Veja o que Tiago, o pastor de Jerusalém, falou. Presta atenção, irmãos. Tiago, cadê o irmão Tiago? Meus irmãos, por favor, igreja, leia aí, ó. Meus irmãos, tende... Sabendo... E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais... não faltando em coisa alguma, irmãos. Você entendeu? Amados, por último, o amor de Cristo me leva a ser dependente de Deus. O amor de Cristo, eu estou entendendo o que é que o Senhor tem através dessa luta. Tende por júbilo, tende por gozo, tende por alegria, o passar por muitas tribulações. Porque essa tribulação que eu tenho vivido, essa dificuldade que eu tenho vivido, eu já não questiono mais ela. Meu Deus, por que meu filho é assim? Meu Senhor da glória, por que esse marido é desse jeito? Meu Deus, por que eu casei com esse traste? Oh, Senhor, esses filhos desse jeito. Oh, meu Deus, esse vizinho. Oh, querido, saia desta vida. Ou você adora a Deus ou vai continuar murmurando.
Qual você escolhe? Isso não é ser passivo diante do problema, muito pelo contrário. Isso é ser ativo diante do problema. Eu reconheço a luta, eu reconheço a enfermidade, eu reconheço o sofrimento, eu reconheço a perseguição, eu reconheço que não gostam de mim, eu reconheço que me rejeitam, mas não tem problema, Jesus Cristo me ama. Eu tenho uma comunidade, eu tenho os santos que me amam. Eu tenho o povo de Deus que está comigo em oração. Essa família me despreza, mas eu ganhei uma família em Cristo Jesus. Eu sei que não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar teto, não vai faltar abrigo para mim, porque o Senhor me deu uma família enorme, a família dos santos, a família dos salvos. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu vou louvar Ele aqui, agora, diante deste sofrimento. Eu vou exaltar Ele, mesmo com essa dor. Mesmo com essa dor no peito, mesmo com essa dor no coração, mesmo com essa dor na alma, mesmo com essa dor física, mesmo com essa dor nas articulações, mesmo com essa dor moral, eu vou louvar o meu Deus, porque o meu Deus está acima de todo sofrimento humano. O Senhor está esperando da sua igreja esse posicionamento. Você pode render ao Senhor o louvor, você pode render a Ele a glorificação. Você pode olhar para o problema e tirar o olho do problema agora e olhar para Jesus Cristo. Você pode fazer isso do ponto de vista da fé. Você pode olhar para os problemas aqui e levantar os seus olhos, como disse o salmista: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória seja dada ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Como eu gostaria que você entendesse essa palavra. Eu tenho visto assim uns comprometimentos de algumas pessoas que o Senhor tem levado a entender isso aqui. Puxa, como tem sido gostoso lidar com alguns cristãos que têm entendido isso. Ele entra com prazer na casa de Deus. Amém, igreja? Ele entra com alegria neste lugar. Ele entra com satisfação neste lugar. Ele não tem medo, ele não tem reservas de perguntar: o que é que dá para mim fazer aqui? Ele não tem medo de ser rejeitado. Ele não tem medo de ser reprovado. Ele não tem medo de ministrar uma palavra e algumas pessoas virar as costas para ele e dizer: não, aqui não dá para mim. Queridos, enquanto eu permaneci preocupado com quem ficaria na igreja comigo, queridos, eu sofri demais. O dia que o Senhor falou comigo e eu entendi que ficariam comigo trabalhando na obra de Deus aquele quem Ele colocava, acabou meu sofrimento. Eu deito e durmo, obviamente que cuido e zelo de todos, mas não com a preocupação de quem é que fica ou de quem é que não fica, porque eu sei que fica aqueles a quem o Senhor disser: esse é o seu lugar. E se o Senhor revelou para você que este é o seu lugar de servir a Deus, você vai servir sem dúvida, com alegria, com prazer, com satisfação, e ainda vai chamar outros para adorar a Deus neste lugar. Amém? Aí a gente começa a trabalhar como os irmãos, tem alguns trabalhando aqui. Faz evento sem dinheiro, sem recurso, sem perspectiva de recurso, é no conta-gota, é com quase nada, mas quando tudo começa a acontecer, Deus vai fazendo o quê? Vai provendo cada coisa para nós. Esse é o nosso Deus provedor. Sabe por que eu sei que Deus está neste lugar? Porque Deus tem convencido algumas pessoas que é necessário mudança, que é necessário estar aqui, mas todavia diferente, adorando o Deus Todo-Poderoso, rendendo-se aos pés dele. Sabe por que eu tenho prazer neste lugar? Porque eu percebo a presença do Espírito Santo neste lugar, convencendo pessoas do pecado, do juízo e da justiça de Deus.
porque eu tenho prazer neste lugar, porque eu percebo a glória de Deus neste lugar, não por causa de mim, mas por causa da sua bondade, da sua misericórdia, e que o amor dele tem levado nós, apesar do sofrimento, ficar na presença do Senhor. É melhor estar sofrendo na presença do Senhor do que estar folgado no mundo. Deus não quer perder você. Deus um dia enviou o seu filho e morreu por você. Se isso é pouco para você, então você não tem coração. Mas ele enviou o seu filho santo para morrer por você, porque ele não quer ver você sofrendo. Então se alegra do Senhor, adore ao Senhor, bendiga o Senhor, diga a essa dor: você não é maior do que o meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se essa palma é para Ele, intensifique ela. Aleluia, aleluia, grande é o Senhor. O Senhor é rei, o Senhor é santo, o Senhor é glorificado, o Senhor é bendito, o Senhor é exaltado, o Senhor é adorado. Se não é para os outros, ao menos para você deve ser. O meu Deus é maior do que os meus problemas. Se você está sendo rejeitado, não dê trelas, não dê ouvidos, não se curve diante disso, porque o seu Senhor sofreu muito mais. Ele foi vilipendiado, ele foi crucificado em seu lugar. É pouco para você? Para que você hoje fosse livre. Olha, é livre? Deixa eu perguntar para essa turma daqui, é livre? Vocês são livres? Vocês são livres? Vocês são livres? São livres? 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 Por causa de quem? Por causa de quem você é livre? Por causa de Jesus Cristo você é livre. Então dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Ande por cima das águas. A palavra do Senhor diz que se você entrar no fogo não queima, se você passar pelas águas não afunda. A palavra do Senhor diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá sem a permissão dele. Ele é contigo. Ele quem disse: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando, igreja? Até a consumação dos séculos. Então eu posso afirmar na certeza viva de que o Senhor é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. 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 Enquanto a igreja vai adorando a Deus, os obreiros, os pastores, venham ministrar comigo a ceia. Aleluia. Bendito, 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 exaltado, glorificado. Grande é o nome do Senhor. Santo, santo, santo. É o Senhor que te levanta. Eu posso ver pelos olhos da fé o Senhor te tomando pelas mãos e falando para você: levanta, filho, levanta, filha. Chega de prostração, chega de sofrimento, se levante. Oh, glória a Deus. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus.